bem-vindos a mais um IHG em Foco. No vídeo de hoje, a galera da 1301 traz pra vocês um conteúdo super legal. São dicas sobre a Era Vargas. Ficaram curiosos? Então continuem assistindo o vídeo. Bem-vindos ao vídeo do terceiro ano do ensino médio. Vamos ajudar vocês com as matérias que mais caem no Enem. A matéria de hoje é História e vamos falar sobre a Era Vargas. Antes de tudo, vamos a uma curiosidade. Vocês sabiam que Getúlio Vargas não sabia dar laços nos próprios sapatos? Tem até um filme sobre ele, que mostra esse fato bem engraçado. Então vamos juntos descobrir um pouco mais sobre esse ex-presidente tão famoso. Para entender alguns pontos da Era Vargas, temos que compreender o contexto histórico dessa época. Aconteciam diversos fatos ao mesmo tempo, como o fim da República Velha, a República do Café com Leite, que visava o poder nacional nas mãos de Minas e São Paulo. Rolou também a Revolução de 1930, um golpe de Estado liderado pelo próprio Vargas, que depois o presidente Washington Luiz, e por fim, a crise geral do liberalismo. A Era Vargas teve 3 etapas. A primeira delas foi o governo provisório, que durou de 1930 até 1934. Essa é a fase inicial do governo de Getúlio, e ele começou tomando algumas medidas importantes, como a suspensão da Constituição de 1891, para então dar início à centralização política. Nesse momento, ele criou também os Ministérios da Educação, da Saúde, do Trabalho, da Indústria e do Comércio. Passou a nomear tenentes como interventores, tornou o voto secreto e criou o Conselho Nacional do Café, para valorizar o preço do produto. Um fato importante desse período é a Revolução de 1932, que aconteceu porque tinha uma galerona em São Paulo, bem incomodado por não ter uma Constituição. Então eles convocaram o povo para ir às ruas e exigiam uma Assembleia Constituinte. A segunda etapa é o governo constitucional, que foi de 1934 até 1937. Esse período teve início com a promulgação da Constituição de 1934, onde foram oficializados o voto secreto, o voto feminino e as leis trabalhistas. Algo que não é muito falado é que o voto feminino durante o governo Vargas era facultativo e só passou a ser obrigatório em 1946. Nessa fase, ocorreu uma polarização ideológica. Foram fundadas a AIB, Ação Integralista Brasileira, que tinham preceitos fascistas, e a ANL, Aliança Nacional Libertadora, que era formada principalmente por comunistas, mas tinham apoiadores de outras convicções políticas. Aconteceu também uma tentativa de golpe comunista, chamado Intentona Comunista, que não obteve sucesso. Já na fase final do mandato de Vargas, ele armou um suposto golpe comunista, chamado Plano Cohen, que foi utilizado como pretexto para uma ditadura contra o comunismo. A última etapa da Era Vargas foi o Estado Novo, que durou de 1937 a 1945. Era um governo ditatorial, onde foi reconhecido o autoritarismo de Vargas. Mais do que nunca, ele tinha um controle, que conseguiu utilizando da falsa ameaça comunista, falada anteriormente. Um Estado novo exige novas medidas, então Vargas criou o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, onde ele decretou a censura e assumiu o controle dos meios de comunicação. Agora imagina comigo perder o direito de expressar suas opiniões. Deve ser horrível, né? Em relação à economia, ele adotou medidas econômicas nacionalizantes e continuou com a sua política trabalhista, promovendo a industrialização brasileira. Foram criadas a Vale do Rio Doce e a CSN. Mas não se enganem, o trabalhismo não foi a concessão de Vargas. Os trabalhadores já lutavam há muito tempo. Ele só deu uma mãozinha porque sabia que seria beneficiado também. Uma das medidas de Vargas que mais tiveram destaque foi a criação da CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, que tinha o objetivo de diminuir os conflitos entre trabalhadores e empresários para facilitar os planos dele. Por causa disso, ele ficou conhecido como o pai dos pobres. O Brasil, então, entrou na Segunda Guerra Mundial, em apoio aos Estados Unidos, o que foi bem incoerente na real, já que enquanto tentava derrotar regimes autoritários, aqui no Brasil, Vargas possuía um regime interno de ditadura.
Foi então que começaram a se manifestar os que eram contra Vargas. Até mesmo os militares que o apoiavam se viraram contra ele. Em 1945, Getúlio sofreu um golpe militar e Eurico Gaspar Dutra assumiu a presidência do Brasil. Anos mais tarde, Vargas voltou, mas essa parte a gente deixa para a próxima. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like. E aí, galera, gostaram do vídeo? Se gostaram, já sabe, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada. Outra coisa, segue o nosso Insta, o @IHGEmFoco. Um beijo e até segunda!